Acalma o seu coração agora. Respira fundo como quem escolhe descansar por alguns instantes nos braços de Deus. Não há pressa neste momento. Não há exigência, nem cobranças. Apenas a permissão de estar aqui, do jeito que você está, com tudo o que sente. Existe um silêncio santo que se forma quando a alma para de lutar sozinha e se abre para a presença do Pai. E é nesse lugar simples, profundo e verdadeiro que Deus costuma falar mais claramente. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dores que não sabe mais explicar. Feridas que não aparecem por fora, mas pesam por dentro. Situações que você não escolheu viver, caminhos que jamais imaginou percorrer. E ainda assim, você continua, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo com o coração apertado. Isso não é fraqueza. Isso é fé sendo forjada no meio do processo. Permaneça aqui mais um pouco, porque enquanto você ora, Deus trabalha em áreas que os seus olhos ainda não alcançam. Confiar no processo de Deus não significa negar a dor. Jesus nunca nos ensinou a fingir que não dói. Pelo contrário, ele sentiu o peso da espera, a angústia da incerteza, o aperto da alma. No Getsêmani, ele orou profundamente aflito. E mesmo assim, escolheu confiar quando disse em Lucas 22:42, Pai, seja feita a tua vontade. Confiar no processo é continuar dizendo sim, mesmo quando o caminho passa pela dor. Existem fases em que tudo parece injusto. Você ora, tenta permanecer fiel, faz o que é certo, e ainda assim as respostas não vêm como você esperava. Nessas horas, o coração pergunta em silêncio, Deus, por quê? E essa pergunta não ofende a Deus. Ele conhece cada pensamento antes mesmo que ele se torne palavra. Ele sabe o quanto dói confiar quando tudo dentro de você quer desistir. Talvez o que você esteja vivendo hoje seja um tempo de poda. E a poda dói, porque envolve corte, perda e renúncia. Mas Jesus explicou isso com amor quando disse, em João 15:2, que todo ramo que dá fruto é podado para que produza ainda mais fruto. A poda não é abandono, é cuidado, é preparação para um florescer que você ainda não consegue enxergar. Há momentos em que Deus escolhe trabalhar em silêncio, e o silêncio de Deus não é ausência, é profundidade. Enquanto você sente que nada está acontecendo, Ele está organizando o invisível, alinhando detalhes, fechando ciclos que não sustentariam aquilo que Ele vai entregar adiante. Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo perfeito, mesmo quando o seu coração já está cansado de esperar. Confiar no processo de Deus é aceitar que nem tudo será revelado agora. É caminhar por fé e não por vista. É lembrar do que está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando, no presente, elas parecem confusas, dolorosas ou até sem sentido. Cooperar para o bem não significa que tudo será fácil, significa que nada será em vão. Talvez hoje você se sinta quebrado por dentro, e é exatamente nesse lugar que Deus começa a reconstrução. A palavra diz em Salmos 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus não se afasta da sua dor. Ele se aproxima, ele entra no processo. Ele caminha com você, passo a passo, mesmo quando você só consegue dar passos pequenos. Existe uma obra acontecendo em você agora, uma obra silenciosa, profunda e delicada. Deus não trabalha apenas para mudar circunstâncias. Ele trabalha para formar caráter, amadurecer a fé e alinhar o coração. O processo molda quem você está se tornando, e quem você está se tornando é mais importante do que aquilo que você está esperando receber. Jesus nunca prometeu um caminho sem cruz, mas prometeu presença em cada passo. Em Mateus 28:20 ele afirmou, Eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias incluem os dias bons e os dias difíceis. Incluem os dias de força e os dias de lágrimas. Ele não solta a sua mão. Se hoje dói, isso não significa que Deus falhou. Significa apenas que o processo ainda não terminou. O oleiro não abandona o vaso enquanto ele ainda está sendo formado.
E como diz a palavra em Isaías 64:8, nós somos o barro, e ele é o oleiro. Mesmo quando dói, as mãos dele continuam firmes e cheias de amor. Permaneça. Mesmo que doa. Mesmo que você não entenda. Mesmo que o coração esteja cansado. Há algo sendo gerado no invisível que, no tempo certo, se tornará visível. E quando esse tempo chegar, você perceberá que Deus esteve presente em cada detalhe do processo. Fique aqui em oração. Deus ainda está falando com você. Há dores que não se resolvem rápido. Há processos que parecem longos demais para um coração que já está cansado. Talvez você esteja exatamente nesse lugar, tentando permanecer firme enquanto tudo dentro de você pede descanso. Deus vê. Nada do que você sente passa despercebido aos olhos daquele que te criou com tanto cuidado. Confiar no processo de Deus, muitas vezes, é confiar quando a oração ainda não mudou a situação, mas já começou a mudar você. É perceber que mesmo sem respostas claras, algo dentro do seu coração está sendo alinhado, fortalecido, curado. Assim como uma semente lançada na terra escura, que parece silenciosa e imóvel, mas está profundamente viva e em movimento. Existem momentos em que Deus permite o aperto, não para te ferir, mas para te aprofundar. É no aperto que a fé deixa de ser apenas palavra e se torna experiência viva. É no vale que aprendemos a reconhecer a voz do pastor com mais clareza. E como está escrito em Salmos 23:4, mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque Ele está conosco. O vale não é o destino final, é apenas parte do caminho. Talvez você tenha pedido a Deus que retirasse a dor, mas Ele escolheu te sustentar dentro dela. E isso também é amor, porque algumas dores não nos destroem, elas nos despertam. Jesus falou com verdade quando disse, em João 16:33, que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A aflição existe, mas a vitória já foi garantida. Há tempos em que Deus nos esvazia para depois nos preencher. Tempos em que Ele nos silencia para nos ensinar a ouvir. Tempos em que Ele permite que sejamos quebrados para nos refazer com mais verdade e profundidade. Mesmo que doa agora, esse processo está te conduzindo para um lugar mais firme, mais maduro, mais alinhado com o propósito dele para a sua vida. Se essa palavra está tocando o seu coração neste momento, se algo dentro de você reconhece que Deus está falando diretamente com você, existe uma forma simples de expressar isso. Um like aqui pode ser como um amém silencioso, um gesto de concordância espiritual, dizendo: eu recebo, eu confio, eu permaneço. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Cada oração feita em silêncio, cada noite mal dormida, cada suspiro cansado está sendo recolhido por Ele. A palavra nos lembra, em Salmos 126:5, que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. A colheita não acontece no mesmo dia da semente, mas ela sempre chega no tempo certo. Confiar no processo de Deus é continuar caminhando mesmo quando o coração está sensível. É escolher crer quando a fé parece pequena. É lembrar que Deus não está apenas te levando a um destino, Ele está te formando ao longo do caminho. E essa formação, ainda que doa, está cheia de propósito. Talvez o que mais doa no processo não seja a espera em si, mas a sensação de estar passando por tudo isso sozinho. Mesmo rodeado de pessoas, o coração sente um vazio difícil de explicar, mas a verdade é que você nunca esteve só. Mesmo quando não sentiu, mesmo quando não percebeu, Deus esteve ali, sustentando cada passo, recolhendo cada lágrima, fortalecendo você por dentro. Há um cuidado invisível acontecendo agora. Deus trabalha de formas que os olhos não veem, mas que o coração sente com o tempo. Em Lamentações 3:31-32, a palavra nos lembra que o Senhor não rejeita para sempre. Ainda que entristeça, Ele se compadece segundo a grandeza do seu amor. O processo pode doer, mas ele nunca vem separado da misericórdia de Deus. Você não está atrasado, você não perdeu o tempo de Deus. Existe um ritmo divino que não se apressa e não se atrasa.
Às vezes, aquilo que parece demora é proteção. Aquilo que parece silêncio é preparo. Deus sabe exatamente o momento certo de revelar o que hoje Ele está apenas formando dentro de você. Enquanto você caminha por esse processo, Deus também está curando feridas antigas, ajustando pensamentos, restaurando áreas que você nem sabia que estavam feridas. Em Provérbios 3, 5, 6, somos convidados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Quando escolhemos confiar, mesmo sem entender, Ele endireita os caminhos. Talvez hoje a sua oração não precise de muitas palavras. Talvez seja apenas um suspiro, um pedido simples, um Deus me ajuda a continuar. E isso já é suficiente, porque Deus não mede a fé pelo tamanho da oração, mas pela sinceridade do coração. Jesus conhece cada detalhe do que você sente. Ele se importa, Ele se aproxima, Ele permanece. Se você sentir no coração, pode transformar este momento em uma pequena oração compartilhada. Nos comentários, escreva uma palavra simples, algo como "Eu confio" ou "Deus me sustenta". Não como obrigação, mas como um ato de entrega, permitindo que essa oração encontre eco em outros corações que também estão passando por processos parecidos. O processo pode ser doloroso, mas ele não é vazio. Há crescimento acontecendo, há amadurecimento sendo gerado, há uma fé mais profunda nascendo dentro de você. Em Tiago 1:3, a palavra nos ensina que a prova da nossa fé produz perseverança, e a perseverança constrói algo que o tempo não destrói. Continue caminhando, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo com lágrimas nos olhos. Deus não te apressa, Ele te acompanha, e enquanto você confia, mesmo que doa, Ele transforma o processo em testemunho. Agora, se puder, feche os olhos por um instante, leve a sua atenção para dentro e permita que este momento se transforme em oração. Não há palavras perfeitas aqui. Há apenas um coração se abrindo diante de Deus. Senhor, Tu conheces cada pessoa que ora comigo agora. Conheces as dores que não foram ditas, os medos que foram escondidos, as lágrimas que caíram em silêncio. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Em Salmos 139, 1-3, a Tua palavra diz que Tu sondas o nosso coração e conheces todos os nossos caminhos. Por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti exatamente como estamos. Há processos que doem, Senhor. Há caminhos que apertam o coração e fases que parecem longas demais. Mas hoje, nós escolhemos confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sentindo dor, mesmo com o coração cansado. Nós confiamos que Tu estás trabalhando. Como está escrito em Eclesiastes 3:11, Tu fazes tudo perfeito no tempo certo. Ajuda-nos a descansar nessa verdade. Jesus, caminha conosco neste processo. Sustenta-nos nos dias difíceis, fortalece-nos quando a fé parecer pequena, renova as forças quando o desânimo tentar se instalar. Em Mateus 11:28, Tu nos convidas a ir até Ti quando estamos cansados e sobrecarregados. Hoje atendemos a esse convite. Entregamos o peso, entregamos a ansiedade, entregamos o controle. Senhor, transforma a dor em crescimento, transforma a espera em maturidade, transforma o medo em confiança. Que o Teu Espírito traga paz onde hoje há inquietação, luz onde há confusão, esperança onde o coração quase desistiu. Em Isaías 41:10, Tu nos lembras para não temermos, porque Tu estás conosco. Nós nos agarramos a essa promessa agora. Abençoa cada lar, cada coração, cada história que ora neste momento. Que haja descanso na alma, clareza na mente e firmeza na fé. Que cada pessoa sinta, de forma suave e profunda, a Tua presença envolvendo, cuidando e conduzindo. E enquanto seguimos caminhando juntos aqui, se esta mensagem faz sentido para você, permanecer neste espaço também é uma forma de continuar sendo fortalecido. Inscrever-se no canal é como dizer: eu quero caminhar mais um pouco nesse lugar de oração, consolo e presença de Deus. Há mais momentos como este preparados para você.
Nos próximos encontros, continuaremos orando sobre processos, cura interior, descanso da alma e confiança em Deus, permitindo que Ele trate o coração no tempo certo, com amor e verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda paz, como está escrito em Números 6, 24 ou 26. Vá em paz. Confie no processo. Deus está com você em cada detalhe do caminho. Amém.